Lojas capítulo inédito da novela Esperança. Atenção Brasil, começa agora o programa Lula Presidente. Emprego, segurança, saúde, educação, mudança. Emprego, segurança, saúde, educação, mudança. Emprego, segurança, saúde, educação, mudança. Hoje vamos apresentar um pouco da vida de Francisco. Um brasileiro que, como milhares de outros brasileiros, resiste heroicamente às brutais injustiças deste nosso país. O Brasil com medo, o Brasil do desemprego, o Brasil sem crescer. O Brasil com fome, o Brasil sem nome, esse é o Brasil que a gente vê. Minha casa é aquela ali que tá caindo, perto daquele sobradinho, do lado do sobradinho. O meu dia a dia é assim, a gente abre pra ganhar o pão de cada dia, sabe? A cabeça, minha filha. E a gente já só espera só a vontade do freguês pra vir. Adriano, Júnior, Cirlei, Jonathan. O que mais eu preciso é ter uma casinha. É ter uma casinha boa pra pôr minha família. É muito pequeno. Ó, aqui tá caindo, ó, esse caibo aqui só tá escorado. Veja só a situação minha, onde passa o rio. Se puxar essa parede aqui, cai tudo. Se esbarrar nisso aqui, cai. Eu trabalho na gráfica, fui mandado embora. Tô desempregado, vai fazer uns 6, 8 anos já. Quando eu vou procurar, as pessoas falam que eu tenho 40 anos, já não dá mais. Vem, nego. É o jeito, né? Carregar você, né? Até lá em casa, viu? Você não vai junto comigo, não. Tá? Como é que eu vou sobreviver? Tem que correr atrás. Como eu vou correr atrás? Vou pegar um carrinho, um catapelão. Eu tenho o supletivo 2º grau. Pra me estar carregando os carrinhos. Tudo correr certo, eu junto a faixa de 40 a 50 reais por mês. No máximo. E as crianças divertem. Meu pai todo puxa. Eu sinto vontade de viver porque eu vejo minhas crianças. Coisa mais linda que eu tenho na face da terra, que Deus deu. Aí eu falo, não, se eu for roubar, eu vou preso. Eu não vou ver a juventude das minhas crianças. Então eu prefiro lutar. Eu boto fé que eles vão ver a luta que eu tô tendo. Eu já tô com 40 anos. Daqui 10 anos, eles podem falar assim, pô, meu pai foi o herói. Passou tanta dificuldade, não largou nós na rua, não largou nós jogado com a mãe. E sempre junto, lutando. Eu espero que eles põem isso na cabeça. E eu espero que sim. Hoje vamos atender aos milhares de e-mails e telefonemas que recebemos pedindo para repetir o pronunciamento de Lula feito no último domingo à noite. Um pronunciamento que, na sua essência, nos mostra claramente por que Lula é a mudança e, ao mesmo tempo, a esperança do povo brasileiro. Meus amigos e minhas amigas do Brasil, estamos a uma semana das eleições. Talvez da mais importante eleição da nossa história. E exatamente por isso, todos estão muito atentos a tudo o que tem acontecido durante esse processo eleitoral. Dessa vez, o povo não quer mais errar, pois tem a clara consciência de que sempre que há um erro, é sempre ele, o mais fraco, o mais sofrido, que arca com a maior fatia do sacrifício. É exatamente por isso que, nesse momento, eu quero ter uma conversa franca com você,
eleitor brasileiro. Existem algumas coisas que você precisa saber de forma bem clara e objetiva. Coisas que dizem respeito a mim, a você e ao futuro do Brasil. Estamos diante de uma crise séria, uma crise que não é nova, mas que inegavelmente foi agravada depois de 8 anos de uma política econômica totalmente equivocada, que resultou na menor taxa de crescimento econômico do nosso país dos últimos 50 anos. Mais grave, ao invés de investir pesado na produção, na exportação e na geração de empregos, optou pela cômoda política do endividamento externo, fragilizando a nossa economia e expondo o Brasil à especulação financeira. É como aquele sujeito que gasta mais do que ganha e todo fim de mês vai ao banco e toma um novo empréstimo, acreditando que assim o seu problema está resolvido. É claro que isso não pode dar certo. E mais, toda essa instabilidade econômica e a crise do dólar que você vê na televisão está sempre, de uma forma ou de outra, ligada a isso. Da mesma forma, os altos juros que o governo é obrigado a manter e a inflação que perigosamente está reaparecendo na nossa economia. Para você ter uma ideia do que isso tem significado para o nosso país, há 8 anos atrás, no início desse governo, a dívida pública brasileira era de 152 bilhões de reais. Hoje é de 861 bilhões, um aumento de 466%. É uma grande bola de neve, onde pagamos empréstimos antigos com novos empréstimos, acrescidos sempre de novos juros. É por isso que falta dinheiro para os projetos sociais, para a saúde, para a educação, para a aposentadoria, para o salário mínimo e para os investimentos em infraestrutura, como estradas, energia, moradia popular e saneamento básico. Essa é a mais absoluta verdade sobre a crise econômica brasileira. E quem disser outra coisa está tentando enganar você. Foi com esse espírito de alerta e responsabilidade que lancei a carta ao povo brasileiro em junho passado. Foi também pensando no Brasil que conversei com o presidente Fernando Henrique e tratei de forma sensata, ainda que com preocupação, o acordo selado com o FMI. Veja, não duvido das boas intenções do presidente, mas diante da possibilidade real de ganharmos as eleições no próximo domingo, não posso permitir que sua equipe econômica e seu candidato tentem fugir da responsabilidade dos seus erros, que entre tantos prejuízos causados ao nosso país, resultou em 12 milhões de desempregados, o maior índice de desemprego de toda a história do Brasil. Quero dizer a vocês, eleitores e eleitoras brasileiros, estamos preparados para enfrentar e vencer essa crise, porque temos equipe, porque temos um plano e, principalmente, porque temos humildade para reconhecer que precisamos da ajuda de todos os brasileiros interessados em tirar o país dessa humilhante situação o mais rápido possível. Quero dizer a vocês que grandes empresários e os principais sindicalistas desse país, que nunca foram chamados por esse governo sequer para ser ouvidos, já estão nesse momento trabalhando também junto com a minha equipe, estudando fórmulas para que o Brasil retome, no mais curto espaço de tempo possível, o caminho do crescimento econômico, única forma de gerar empregos e fortalecer a nossa economia. Não sou um homem só e não pretendo, se eleito presidente da República, governar o Brasil sozinho. Se esse é um país de todos, todos serão convocados a ajudar e se comprometer em fazer a sua parte. O meu governo será um governo de paz, sem mágoa e sem rancores, e terá como marca registrada o entendimento e a negociação. Mais do que nunca, será preciso fazer um pacto pelo país, numa autêntica união pelo Brasil, alicerçado em planejamento de longo prazo para as políticas públicas. Se houver sacrifícios, serão sacrifícios para todos. E quando houver benefícios, serão repartidos entre todos. Não será como sempre aconteceu nesse país, onde o benefício é para poucos e o sacrifício para muitos. Por tudo isso, é que reafirmo neste momento
que o meu governo será um governo de paz e que não perseguirá outro objetivo a não ser o respeito e a vontade do povo brasileiro. Obrigado e boa noite. Começa agora o programa de José Serra, presidente. Boa noite. Nesta reta final de campanha, José Serra intensifica suas viagens pelo Brasil, levando a mensagem de mudança com segurança. Domingo em Osasco, ao lado de Geraldo Alckmin, Serra falou para cerca de 40 mil pessoas. Nesta segunda-feira, em Belo Horizonte, com a presença do governador eleito Aécio Neves, José Serra falou para mais de 400 prefeitos de toda Minas Gerais. No programa de hoje, José Serra vai explicar detalhadamente suas propostas para a agricultura. Olha, de cada R$1 milhão investidos na agricultura, geram-se 20 vezes mais empregos do que numa indústria de máquinas. O mercado da agricultura brasileira é o mundo inteiro, não tem fronteiras. São 6 bilhões de pessoas que podem comprar nossas frutas, nossos grãos, tudo aquilo que o Brasil produz de bom. E a agricultura brasileira, temos que reconhecer, está ajudando o Brasil imensamente. A gente tem que tirar o chapéu para ela. E veja bem, explorando 38 milhões de hectares, o Brasil produz 100 milhões de toneladas de grãos, milho, soja, trigo. Agora, nós temos ainda 90 milhões de hectares a mais para explorar. Nenhum país do mundo tem isso. Pense bem, quantos empregos nós podemos ainda gerar no campo brasileiro. Isso dá para fazer. Derrubar barreiras contra os produtos brasileiros no exterior. Os americanos, os europeus, falam o tempo todo de mercado livre. Pregam isso a todo momento. Só que essa verdade só funciona quando convém para eles. Quando o produto brasileiro tem custo menor e pode ser vendido mais barato que o deles, ou quando o nosso produto é de melhor qualidade, eles criam então barreiras, põem impostos adicionais ou até subsidiam a sua própria produção para defender os empregos dos seus agricultores. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja. A maior parte da nossa produção é exportada, principalmente para a Europa. E só não produzimos e vendemos mais porque os Estados Unidos criaram barreiras alfandegárias. Quer dizer, para entrar lá, o suco da laranja brasileira paga taxa e fica mais caro. As barreiras prejudicam o Brasil. Sem elas, nossa laranja tomaria conta do mercado americano, com ganho imediato em dólares para o país e milhares de novos empregos para os brasileiros. Então, para abrir esse mercado para os nossos produtos, para gerar mais empregos aqui, tem que saber negociar e implantar a política do toma lá, dá cá. José Serra já venceu a indústria mundial de cigarros. Venceu os laboratórios multinacionais. Ninguém melhor para negociar e derrubar as barreiras internacionais à nossa agricultura do que quem já teve tantas vitórias lá fora. Para o Brasil exportar mais e gerar mais empregos, José Serra, competência para mudar. Fortalecer a agricultura familiar. Dentro da agropecuária, um dos setores que mais empregam é o da agricultura familiar. São propriedades médias, pequenas, onde, no geral, os donos é que trabalham, empregam os parentes, os vizinhos. Para fortalecer esta agricultura familiar, é preciso, em primeiro lugar, ter mais crédito para financiar a produção. O Programa de Apoio à Agricultura Familiar do Governo Federal chegou a oferecer 4 bilhões de reais de empréstimos para a safra atual. Só que as famílias puderam aproveitar apenas 2 dos 4 bilhões, metade. Sabem por quê? Porque os agricultores não conseguiram pegar os empréstimos nos bancos. Eles não tinham garantias para dar. O governo será o fiador dos empréstimos. O meu plano é que o governo ajude os agricultores a terem essas garantias, criando, como se diz tecnicamente, um fundo de aval. Ou seja, o governo, na prática, vai ser o fiador desses empréstimos. Só isso já duplica o crédito para a agricultura familiar, que, aliás, é a que produz os alimentos que você come na sua casa. Agora, imagine o quanto vai aumentar de empregos no campo com essa medida. Incentivar a produção de leite. Você sabe que o leite é um produto essencial para a saúde, principalmente das nossas crianças. Além disso, o leite é fundamental para a vida de 3,5 milhões de pessoas que, na maioria dos municípios brasileiros, se dedicam à sua produção.
Por isso, uma das nossas propostas para fortalecer a renda das famílias é o incentivo à produção do leite. E sabem como nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos incluir o leite na política de garantia de preços mínimos do governo federal. Ou seja, todo o leite vai receber um preço justo. Uma segunda coisa será garantir créditos com juros menores e incentivos às exportações. E por último, uma novidade, uma grande novidade e, na verdade, uma obrigação. Nós vamos incluir o leite natural, por lei, na merenda escolar, fortalecendo assim a saúde de todas as nossas crianças. Apoiar fortemente a agricultura irrigada. E a outra agricultura que gera muito emprego, que também precisa de uma atenção muito especial, é a agricultura irrigada. Os números dela são impressionantes, principalmente na fruticultura. Você chega lá no Nordeste, em pleno sertão, e vê a agricultura irrigada gerando 3 empregos por hectare. Nosso plano é aumentar em 200 mil hectares a área irrigada no Brasil, gerando assim 600 mil empregos a mais na fruticultura. Melhorar a infraestrutura para escoar a produção. Olha, crédito e irrigação são fundamentais, mas é preciso também cuidar da infraestrutura. É por onde a produção vai ser transportada. Por exemplo, no caso da fruticultura, nós vamos fazer a ferrovia transnordestina, que vai levar as frutas do interior do Nordeste até os portos e daí para os países estrangeiros. Eles ficam com as frutas e nós ficamos com os empregos. Com José Serra, a agricultura vai andar melhor e mais rápido. São várias obras por todo o Brasil. Pavimentar as estradas que ligam Cuiabá a Santarém e Jardim a Porto Murtinho. Levar a Ferro Norte até Porto Velho. Continuar a ferrovia Norte-Sul. Concluir a ferrovia Transnordestina e implantar a hidrovia do São Francisco, interligando as duas. Tudo isso vai melhorar a agricultura e o emprego no Brasil. Vamos ver agora, então, quais são as principais propostas de José Serra para incentivar a agricultura e gerar empregos. Propostas de José Serra para a agricultura. Investir na agroindústria, principalmente na agricultura familiar e na fruticultura irrigada, gerando 3 milhões de empregos no campo. Derrubar as barreiras contra os produtos brasileiros no exterior para aumentar as exportações. Criar o fundo de aval onde o governo federal será o fiador dos empréstimos e ampliar o Banco da Terra. Criar a Lei do Leite, tornando obrigatório o leite natural na merenda escolar. Implantar um novo seguro agrícola para proteger a safra das variações climáticas e garantir emprego e renda no campo. Serra é um candidato correto por ser um economista, entender da atividade e ser uma pessoa honesta. Isso é o principal fato. E ter serviços prestados à economia e principalmente à saúde do país. Eu espero que o José Serra faça para a agricultura o que fez na saúde. Muda meu país, mas não muda de bandeira. A onda é verde e amarela, ela não é vermelha. Olho na incompetência que o perigo ronda. Se levanta meu país e não entra em qualquer onda. A onda é verde e amarela, vem Brasil lutar por ela. Verde e amarela, vem Brasil lutar por ela. Verde e amarela, vem Brasil lutar por ela. A onda é verde e amarela. Uma coisa que a gente se pergunta é que Lula agora só mostra empresários do seu lado. Mas onde está a CUT? Onde está o MST, responsável por levar a intranquilidade ao campo? Deixaram de ser aliados? Que papel teriam em um governo Lula? No último dia 26 de agosto, o Lula falou aos grandes produtores agrícolas do Brasil na Confederação Nacional da Agricultura e falou de maneira bem ponderada. É por isso que eu tenho dito que nós vamos fazer uma reforma agrária tranquila, pacífica e ordeira, sem precisar ninguém molestar ninguém. Naquela mesma tarde, como mostram os jornais, Lula se justificou com o MST e a CUT. Jornal O Globo. Lula justifica discurso moderado. É preciso vencer. Diário de São Paulo. Lula pede paciência aos velhos aliados. Num desabafo, Lula pediu compreensão aos que reagem ao seu discurso mais moderado. Agora veja o que Lula disse ao MST e à CUT no mesmo dia. Eu acho que vocês têm que ter clareza do seguinte: os compromissos continuam intocáveis. Os compromissos que me fizeram fazer política, que me fizeram fazer sindicalismo, nem tanto, porque eu entrei lá para aprender, foi lá que eu aprendi.
Eu acho que nós temos que fazer muita coisa nesse país. Agora, para fazer, só ganhando. Para os que não têm nada, o Lula diz que vai mudar tudo. Para os que têm tudo, o Lula diz que não vai mudar nada. Pense nisso, Brasil. E atenção, São Paulo! Começa agora o programa de Genuíno Governador. Porque agora é 13. Agora é genuíno. Experiência, honestidade, firmeza, genuíno. Um governador à altura de São Paulo. Certamente será o melhor governador que o estado de São Paulo já conheceu. Deputado federal 5 vezes seguidas por São Paulo, o mais votado do Brasil na última eleição. Participou, discutiu e decidiu sobre os problemas mais importantes da história do país nos últimos anos. Líder por diversas vezes da bancada do PT, nunca faltou a uma sessão da Câmara e é considerado um dos maiores parlamentares da história do Congresso Nacional. Genuíno, respeitado e admirado até pelos seus adversários políticos. Eu conheço um político da melhor qualidade, chama-se Genuíno. Genuíno, um defensor da ética e da transparência na vida pública. Genuíno é autor das emendas constitucionais que instituem o controle sobre o Poder Judiciário e reduzem as férias dos deputados e senadores para somente 1 mês por ano. Defende o fim do sigilo bancário para políticos e ocupantes de cargos públicos e também o fim da lei que impede os políticos de serem processados por crime comum. Genuíno, um especialista em segurança pública. Nos últimos 12 anos, Genuíno transformou-se num dos maiores especialistas em segurança do país. E é membro permanente das Comissões de Justiça e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Genuíno, o governador da segurança, do emprego e da educação. Genuíno, o governador de todos os paulistas. Genuíno é a esperança, é o governador que há muito tempo São Paulo precisa. Programa de hoje, Casa do Futuro. Saíram dia das ruas, até final. Os filhos da FEBEM. Não existe recuperação dentro da FEBEM. Quase todos roubam. Mas não tem emprego. Mas a grande maioria pode ser recuperada. Até porque ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido. É tudo uma questão de educação e oportunidade. Não dá para imaginar um país democrático com instituições tão vergonhosas e desumanas como a FEBEM. E o mais triste é constatar que depois de 8 anos de muitas promessas do atual governo para reformular a FEBEM, o fundamental não foi feito. A FEBEM, no que diz respeito à recuperação da criança e do adolescente de rua, continua sendo um modelo falido. Continua sendo uma escola do crime. E o pior é que a gente sabe que a maioria das crianças que estão ali são primárias, podem ser recuperadas facilmente. Por isso, eleito governador, uma de minhas primeiras providências será separar de uma vez por todas as crianças e jovens primários daqueles que são reincidentes e mais perigosos. Ao mesmo tempo, vamos implantar em regime de urgência o programa Casa do Futuro, que é para onde serão encaminhados os jovens primários. A Casa do Futuro tem como base uma experiência bem-sucedida da Prefeitura do PT de São Carlos, no interior do estado, que eu fui ver de perto e que você vai gostar de ver e conhecer. Aqui, os jovens recebem um tratamento completo e diferenciado. Os garotos têm escola, aprendem uma profissão e são respeitados. Com isso, a chance deles voltarem ao crime diminui bastante. Esse novo modelo já conseguiu reduzir em 60% os crimes cometidos por crianças e adolescentes na cidade. Este é um projeto que me enche de orgulho, pois dá esperança